Pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma revisãozinha rápida em conjuntos? Aí para a gente depois entrar em funções, a gente vai fazer umas questões do Enem, que cai muito isso daqui, tá? Do diagrama de Euler-Venn, e a gente vai pegar e vai aplicar isso aí, tá? Então vamos fazer uma revisão agora, para a gente deixar esse conhecimento bem tranquilo, tá? Conjuntos é aquela noção intuitiva que a gente já tem, que é todos os elementos que possuem uma mesma categoria, uma mesma classificação, uma mesma propriedade, e a gente agrupa esses elementos. Bandeiras dos países, as capitais do Brasil, os amigos da escola, os amigos do trabalho, tudo são conjuntos, né, que a gente forma na cabeça da gente, e a gente tem essa noção já bem tranquila. Então, existem operações que a gente faz com conjuntos que a gente usa para exemplificar, para deixar de uma forma gráfica a exemplificação, a gente usa o diagrama de Euler-Venn, que são esses círculos aqui, tá? Que a gente monta. Então a gente pega, depois a gente vai olhar como que a gente lista, né? Como que a gente exemplifica conjunto, são 3 formas de exemplificar conjunto, mas vamos dar uma olhadinha aqui primeiro, rapidinho, e só para a gente relembrar, união, intersecção, diferença, é muito simples. Então vamos lá, união, o que é união? Quando eu quero dizer união, eu quero dizer tudo, eu tenho 2 conjuntos, A e B. Tenho 2 conjuntos A e B. União o que é? É toda a região que engloba todos os elementos que estão dentro do conjunto A, dentro do conjunto B, inclusive os elementos que fazem parte ao mesmo tempo de A e de B. Em matemática, a gente tem uma forma de exemplificar isso aí. A gente exemplifica da seguinte forma. A união com B. Como que a gente diz em matemática a união entre 2 conjuntos? Como é formada a união entre 2 conjuntos? Ou mais conjuntos, tá? Pode ser A, B, C, A, união com B, união com C, união com D. É o quê? Todos os elementos X, todos os elementos que pertençam a ou pertençam a B. Em matemática, esse ou aqui, prestem muita atenção no ou em matemática, que ele é diferente do que a gente usa no dia a dia. Quando eu falo ou eu estou em casa ou eu estou no trabalho, eu não posso estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Mas em matemática, ela entende dessa forma. O ou entende o quê? Nesse ou aqui, a gente tem que x pertence a A ou x pertence a B. E tem uma região aqui, ó, de intersecção, que é essa região aqui, entre os 2 conjuntos, né? Entre os 2 conjuntos eu tenho, ó, uma região em que os elementos pertencem tanto a A quanto a B. A gente vai ter questões onde que o cara lê o jornal A, mas ele lê o jornal B também. E ele é contado tanto como jornal A, tanto no grupo que pertence ao jornal A, quanto no grupo que pertence ao jornal B. Então a gente vai ter que lembrar disso em matemática, que esse ou significa que ele está nos 2 lugares ao mesmo tempo. O dia que você quiser dizer em matemática que ele está num lugar especificamente, a gente usa o ou exclusivo, que é o quê? É esse V aqui com a barra embaixo. Esse é o ou exclusivo. Aí é aquilo que a gente usa no cotidiano. Ou eu estou no trabalho, ou eu estou em casa. Não nos 2 lugares ao mesmo tempo. Então a união é formada por todos os elementos X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Intersecção. O que é intersecção? Intersecção é aquela região comum onde o elemento pertence tanto a A quanto a B e só naquela região. Naquela região onde que os elementos estão pertencendo aos 2 ao mesmo tempo. O que é A inter B? Todos os elementos X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Então ele tem que pertencer a A e a B. Não somente a A. Porque se eu colocasse o ou, ele poderia estar aqui. E esses elementos que aqui não me interessam, nem esses daqui. Eu quero somente os elementos que estão na região de intersecção, nos 2 conjuntos ao mesmo tempo. Somente nos 2 conjuntos ao mesmo tempo. Os elementos que estão fora dessa região não me interessam. Então, a intersecção é A inter B, que é esse U virado para baixo. A união é o U virado para cima, o U normal, né? A inter B é igual a todos os elementos X, tal que X pertence a A, ou X, desculpa, E, que é o V virado para baixo, e X pertence a B. O que é a diferença? A diferença é quando eu quero somente os elementos exclusivos daquele conjunto.
E isso também vai ser usado nas questões. Por exemplo, eu tenho leitores que leem o jornal A, leitores que leem o jornal B e leitores que leem o jornal A e B. Eu quero somente os que leem só o jornal A. Não me interessa se ele lê o A e o B. Eu quero os leitores exclusivos do A. Entra a diferença. A diferença é o quê? Todos os elementos X, tá o quê? X pertence a A, X pertence a A. E, o V virado para baixo, X não pertence a B. O X não pode pertencer a B, mas por que a região aqui de intersecção não entrou se também pertence a A? Não entrou porque essa região apresenta elementos que também pertencem a B. E o que diz a regra? X tem que pertencer a A e X não pode pertencer a B. A região que não pertence a B de jeito nenhum é essa exclusiva aqui do A. Somente essa região aqui, ó. É exclusiva para o A. Tranquilo? Pessoal, esse assunto é muito tranquilo. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, tá? Pelo Google Sala de Aula, WhatsApp, tudo. Mas qualquer dúvida, vocês postem lá no Google Sala de Aula. Mas é um assunto tranquilo. A maior parte das questões vai englobar isso aqui. Eu estou acabando de passar para vocês, tá? Existe um aprofundamento em conjuntos, como número de subconjuntos, mas não vamos, nesse primeiro momento, entrar nesse detalhamento. Tá? A gente vai pegar uma forma mais abrangente para ir direto para as questões que caíram nos últimos vestibulares. Eu vou mostrar para vocês como isso é cobrado. Então a gente deu uma olhada agora em união, intersecção, diferença. A gente vai dar uma olhada agora em complementar. Existe uma operação chamada complementariedade. Complementar é isso aqui, ó. Eu tenho um conjunto A, tenho um conjunto B. Conjunto B, conjunto A. O conjunto B, ele está contido no conjunto A. Então, B está contido em A. O símbolo de contém, de contido não contido, é esse Czinho aqui, tá? É um C. Então, B está contido em A. Quando B está contido em A, eu posso fazer uma propriedade, eu posso usar uma operação chamada complementariedade. Complementariedade é isso aqui, ó. O símbolo é esse aqui. É um C grande, onde que eu coloco o B em cima, o A embaixo, e significa o quê? O complementar, a gente lê assim, o complementar de B em relação a A. O que é o complementar de B em relação a A? O que falta para o B ser A? O que falta para o conjunto B chegar no conjunto A? É essa região aqui, não é? Ó? Se o B tivesse essa região aqui, ele seria o conjunto A, certo? Aí, ó. Se ele tivesse essa região, ele seria o conjunto A. Então, o que é que falta para o B chegar no A? É simplesmente o quê? É o A menos B. Por que o A menos B? Porque se eu tirar o B daqui, o que acontece? Fica essa região aqui onde que eu pontilhei, não é? Ó? Essa região que eu pontilhei é o que falta para o B chegar no A. E como que eu acho essa região? Eu pego todo o conjunto A e tiro o B. Tiro essa região interna aqui, ó. O B não está contido no A? Eu tiro o B daqui de dentro. Quer um exemplo? Vamos lá. Conjunto A. Vamos listar os elementos do conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o conjunto A. Conjunto B. 1, 2, 3. Quando todos os elementos de B, tem que ser todos os elementos de B, estiverem contidos nos elementos de A, estiverem contidos no conjunto A, quer dizer, estiverem lá no conjunto A, então a gente diz o quê? Que B está contido em A. Ou A contém B, que é a boquinha indica quem está contendo quem. Então B está contido em A ou A contém B. Aqui você pode ler A contém B também, porque a boca do C indica quem contém o outro conjunto.
Então o que a gente tem aqui? A contém B ou B está contido em A. Vamos fazer agora o que? O complementar. Qual que é o complementar de B em relação a A? Complementar só funciona quando o B estiver contido em A, tá? O complementar é isso, porque se não fosse assim, se tivesse um elemento diferente, a gente não usaria a complementariedade, a gente usaria o quê? A diferença. Aqui a gente vai usar a complementariedade. O que é a complementariedade? O que falta para o B chegar a ser A? Faltam alguns elementos para o B virar o conjunto A, não é? Qual que são os elementos? 4 e 5. Olha só como que faz. A menos B é igual ao quê? A menos B. Então, quais os elementos que eu tenho que tirar de A? É 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Sobram quais? 4 e 5. Se o B tivesse os elementos 4 e 5, além dos que ele tem, ele seria o conjunto A. Tranquilo? Caso tenha surgido alguma dúvida até aqui, vamos fazer o seguinte. 3 formas de representar. A gente já viu conjunto, já viu união, intersecção, diferença e complementar. 3 formas de representar um conjunto. Quais são? A gente já até fez aqui, não foi? As 3, só que a gente misturou. Vamos separar? Vamos. Como eu posso representar os elementos de um conjunto? Listando. Listagem. A é igual 1, 2, 3, 4, 5. Fácil, né? Qual é a outra forma? Através da forma da propriedade ou compressão. Compressão. A é igual. Na compressão, o que eu faço primeiro? Eu determino qual que é o conjunto universo. O conjunto universo é aquele conjunto que contém todos os elementos. Vamos já resolver esse problema. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês acham que pertence a qual conjunto universo? O A é o conjunto dos números. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o conjunto A. O conjunto A, vocês acham que está inserido onde? Qual conjunto que possui os números 1, 2, 3, 4, 5? E além dele, todos os outros até o infinito. Conjunto N, né? Primeiro conjuntinho que a gente aprendeu, conjunto dos números naturais. Ele tem todos os elementos de A, inclusive o 6, o 7, o 8, o 9, até o infinito. Então ele tem todos os elementos aqui. Então, o que eu vou fazer quando eu for listar? Quando eu for indicar a propriedade de um conjunto. O que eu faço? Primeiro eu digo em qual conjunto universo pertence esse conjunto. A qual conjunto universo estou me referindo? Aos números naturais? Aos números inteiros? Aos números reais? Porque tem uma diferença muito grande que a gente já viu na aula anterior. Olha só. Conjunto dos números naturais. Se eu determinar que o conjunto universo é o conjunto dos números naturais, vocês concordam que só existe um número entre esses dois que eu vou passar? Que o x só pode ter um valor entre esses números que eu vou colocar? 1 menor que x menor que 3. O x está entre 1 e 3. Qual que é o único número natural que existe entre 1 e 3? 2. Se eu colocar não o conjunto n, não o conjunto dos números naturais, mas se eu colocar este conjuntinho aqui, ó, R, vocês concordam comigo que agora, de um número, eu passei para o infinito? Ao invés de ter um número apenas entre 1 e 3, eu tenho infinitos números agora. Eu tenho os números reais, os números inteiros, né, que é o Z, os números irracionais também. Eu tenho esses 3 conjuntos que eu posso colocar
como valor de x. Se eu escolher número, vamos lá, mais fácil, número inteiro. Qual que é o número inteiro que eu posso colocar? 2. 2 é um número inteiro. Número racional entre 1 e 3. Número racional entre 1 e 3 já tem infinitos. 1,5. 1,999. Como diz uma periódica até. Números irracionais. Qual que é o número irracional que a gente pode colocar aqui? Raiz quadrada de 2. Ponham na calculadora raiz quadrada de 2, vocês vão ver, dá 1,41 infinito. Está entre o 1 e o 3. Então, quando a gente determina um conjunto universo, não é à toa, a gente tem que falar a qual conjunto pertence, porque senão a gente pode ter infinitas soluções. Para o conjunto dos números naturais, isso aqui só tem uma solução. Para o conjunto dos números reais, aqui é infinito. Você pode colocar infinitos números entre 1 e 3. Tá? Vamos lá. Então, na compressão, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. A gente pode usar tanto os números inteiros quanto os números naturais. A gente não vai usar os inteiros aqui porque a gente não tem valores negativos, não precisa nem se preocupar com isso. Então, x pertence a quem? X pertence ao conjunto dos números naturais. Tal que 1 menor ou igual a x menor ou igual a 5. Tá? Então a gente já fez uma compressão e já indicou qual que é o conjunto que a gente se refere. Se a gente tivesse uma outra forma de escrever esse conjunto, vamos supor que não fosse apenas, não terminasse em 5, mas fosse o quê? Até o infinito. Como que a gente indica o infinito num conjunto? Põe 3 pontinhos, né? E fecha as chaves. Então eu quero dizer que o conjunto A é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 150 milhões até o infinito. Como que eu faço isso agora? Usando o quê? A igual a x, tal que x pertence a n, estou com o conjunto dos números naturais, tal que x é maior ou igual a 1. Você concorda que quando eu ponho que x é maior ou igual a 1, eu já estou dizendo que qualquer número que eu colocar aqui natural maior ou igual a 1 satisfaz o meu conjunto, está dentro do meu conjunto. Então se eu colocar 100 milhões aqui, ele é maior ou igual a 1. Se eu colocar o 1 também, se eu colocar o 2, o 3 e assim vai. Então aqui já está indicando que ele é maior do que 1. Maior ou igual a 1 e vai até o infinito. Outra forma de se fazer a representação é através daquele que a gente usou para as propriedades, né, para as operações, que é o diagrama de Euler-Venn. A gente vai colocar aqui um nome no conjunto A, e vai colocar os valores aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O diagrama de Euler-Venn a gente usa para conjuntos finitos, tá? A gente pode até denominar que ele possa ser infinito, mas a gente usa para valores finitos. Então, por exemplo, aqui, no caso, a gente estava com o valor aqui, vou deixar igual, para a gente não se confundir, e colocar aqui que o conjunto é formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o x menor ou igual a 5. E o valor aqui é 5. Então eu tenho 3 formas de representar conjuntos: listagem, compressão ou diagrama de Euler-Venn, tá? Esse aqui, em especial, esse aqui, a gente vai usar muito na resolução de questões, quando a gente tem que visualizar o que a questão está pedindo. Vamos dar uma olhadinha agora em diferença simétrica para a gente aplicar aquele ou exclusivo, tá? Para a gente visualizar isso aí. Diferença simétrica, o que que é? Tem um conjunto A, conjunto B. Conjunto A, conjunto B. O que que é a diferença simétrica? Símbolo de diferença simétrica é um delta, tá?
Então a diferença simétrica, como que a gente faz em matemática? A delta B. A diferença simétrica, na teoria dos conjuntos, a diferença simétrica entre A e B, o que que é? X pertence ao conjunto A, diferença simétrica entre A e B, tá o quê? X pertença a A ou exclusivamente X pertença a B. Então é aquele negócio, ou você está num lugar ou você está no outro, você não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Então a diferença simétrica é essa. E a diferença simétrica a gente mostra aqui, ó. O que que é a diferença simétrica? Ou X está em A, ou X está em B. Ou eu estou em casa ou eu estou no trabalho. Mas não posso estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Ok? Então isso é a diferença simétrica entre esses dois conjuntos. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha só na simbologia, caso tenha alguma dúvida, sobrado alguma dúvida. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Um resuminho rápido, tranquilo, é o quê? Pertence, não pertence. Pertence, não pertence, só relaciona elemento com conjunto. Então eu tenho um elemento, eu quero falar se ele pertence ou não pertence a um conjunto. Nunca eu posso usar contido ou não contido. Um elemento não está contido num conjunto, um elemento pertence. Então, por exemplo, o elemento o 1 pertence ao conjunto quê? Ao conjunto dos números 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Isso é pertence ou não pertence, tá? Menos 1 não pertence ao conjunto dos 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ele não pertence, o menos 1 não pertence. Pertence, não pertence, contido, não está contido, contém, não contém. Isso aqui sempre se refere a conjunto com conjunto. Então eu tenho um conjunto, eu quero saber se ele está contido em outro ou se ele contém outro. Então eu tenho o conjunto dos números, o conjunto A, formado pelos números 1, 2, 3. E o conjunto B, formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. O conjunto A está contido no conjunto B, ou o conjunto B contém o conjunto A. Ok? Então, esse é o símbolo de contém ou contido. Símbolo de aquele. Todos os elementos X, tal que, essa barra, ou exclusivo, com a barra embaixo. Aquele ou exclusivo é aquele que ou o elemento está no lugar, ou o elemento está em outro, mas não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Diferente do ou matemático, o primeiro ou, onde que um elemento pode estar num conjunto, pode estar no outro e pode estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E o E é o chapéu V para baixo. Então, tranquilo, uma revisãozinha rápida dessa simbologia, para a gente não se perder. Há uns exercícios que eu vou deixar para vocês ir fazendo no sala de aula, onde que aplica-se muito disso daqui. Só uma revisão rápida, tá? Para vocês já passaram por isso aqui, já vão relembrar, mas para sedimentar bem isso aqui, façam os exercícios que eu vou deixar no Google Sala de Aula, onde tem uma aplicação entre pertence, não pertence, contido, não contido, para relembrar. E também vai ter uns exercícios de cálculo sobre nas operações de conjunto, tá? Usando as operações de conjunto. Vamos dar uma olhadinha agora em número de elementos de um conjunto. Como que a gente acha os números de elementos de um conjunto? Os números de elementos de um conjunto, lembrando da união e intersecção, é dada pela seguinte fórmula. Eu tenho um número dos elementos de A união com B. O que é o número de elementos de A união com B?
O número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A inter B. Por que isso? Conjunto A, conjunto B. Eu quero saber o número de elementos da união aqui. Qual que é o número de elementos da união? São os elementos que estão aqui, são os elementos que estão no B, e são os elementos que pertencem a A e B, mas o que acontece? Esses elementos dessa região aqui, eles estão sendo contados duas vezes, vocês concordam? Eles são contados tanto para o A quanto para o B. Quando eu falo que uma pessoa lê o jornal A e B ao mesmo tempo, ela é contada para o jornal A e é contada para o jornal B também. Então o que eu tenho que fazer? O número da união é o quê? É o número dos elementos de A, do conjunto A, mais o número dos elementos do conjunto B, menos a região comum entre eles. Menos o que é contado duas vezes. Vamos aplicar isso aqui para a gente lembrar? Para a gente saber? Vamos lá, ó. Pegar um exercício aqui bem simples que vai elucidar muito bem essa questão aqui, hein? Em uma rua, 140 pessoas torcem pelos times A e B. 140 pessoas torcem pelos times A e B. Quantas pessoas torcem pelo time A? Time A, quantas pessoas, né? Quantas pessoas torcem pelo time A? Se B tem 60 torcedores, e A e B tem 40 torcedores em comum. Olha só, vamos aplicar o diagrama de Euler-Venn para exemplificar essa questão, para a gente conseguir visualizar melhor essa questão. A gente tem o quê? Uma questão que fala que existem 140 torcedores que torcem pelos times A e B. Isso é questão do vestibular que caiu na PUC. O que acontece? Dos 140, eu tenho 40 torcedores que torcem tanto pelo A quanto pelo B. E 60 torcedores torcem pelo B. Só que esses 60 que torcem pelo B, eles estão contados aqui também. Tá? Tem gente aqui também. Tem gente que... E é isso que a gente vai ver agora, ó. Olha só. Time A, time B. Existe uma região comum entre os dois. Entre A e B. Essa região aqui. E a gente vai pegar... Sempre que a gente vai fazer esse tipo de problema, a gente pega pela parte de intersecção. Onde que é a intersecção? Onde que os dados são comuns aos conjuntos. A gente começa sempre pela visão menor da coisa para depois expandir. Então, qual que é a menor visão que eu tenho? É a visão onde que todo mundo, os torcedores torcem para os dois times ao mesmo tempo. É a região comum que eu tenho certeza que 40 torcem para o A e para o B. Isso é certeza. Eu não tenho quantos torcem para o A e quantos torcem para o B agora, de imediato, mas eu sei que 40... Vou pôr aqui em vermelho, tá? 40 torcem para o A e para o B. 40 torcem para o A e para o B. 60 torcedores torcem para o B. Só que 60 torcedores, o B é tudo isso daqui, além dos 40 que estão aqui. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa conta. A gente faz essa conta usando a fórmula e deduzindo pelo diagrama de Euler-Venn sem usar a fórmula. Então vamos fazer o seguinte. Vamos usar a fórmula ali
para vocês visualizarem o que eu quero dizer. Número de elementos da união A e B, 140. 140, que é N A união com B, não é isso? É igual a N de A mais N de B, número de elementos de B, menos N A inter B. Certo? Números de elementos de A, não tem. Fica como NA mesmo. Número de elementos de B, 60. Menos número de elementos A inter B. São os elementos que pertencem tanto a A quanto a B. 40. O que eu tenho aqui? 140. Aqui dá quanto? 60 menos 40, dá 20, né? Esse 20 passa para cá, negativo. Concorda comigo? Ó? Aqui não dá 20? Mais 60 com menos 40 dá 20. 20 estando deste lado aqui da equação, ele passa para cá, negativo. É igual a NA. Então, o que eu posso dizer? Que o número de elementos de A é igual ao quê? A 120. É igual ao número de elementos de A. Só que, olha só, número de elementos de A é 120. Número de elementos de B é 60. Existe uma região interna aqui que tanto A quanto B está sendo contado. Então, o que eu preciso fazer antes de colocar os elementos exclusivos de A e exclusivos de B? 120 pertencem a aqui, ó, a 60 pertencem a B. Quando eu pego isso daqui, e se eu colocar 120 aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter 120 mais 40 já dá o quê? 160. É muito mais do que a quantidade de torcedores que foi passado no problema. O que eu preciso fazer? Para eu saber exclusivamente, se lembra daquela diferença de A, aquele que eu pegava o A e queria saber exatamente os elementos exclusivos de A, o que eu fazia? A exclusividade, a diferença de A para B era todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então o que acontece? Eu tenho 120 elementos que torcem para o time A, sendo que 40 torcem para A e B. Então dentro do conjunto A de 120 elementos, 40 elementos eles torcem para o B também. Então o que eu preciso fazer? 120 menos 40. Quanto que dá 120 menos 40? 80. Então A tem 80 elementos exclusivos. Se você pegar 80 mais 40 dá 120. Fechou. B tem quanto? 60. Só que dentro dos 60 elementos que torcem para o time B, dentro desses 60 torcedores, junto desses 60 torcedores, 40 torcedores torcem para o A também. O cara é palmeirense, 60 palmeirenses. Só que dos 60 palmeirenses, 40 torcem para o Corinthians também. Mas eu quero só palmeirense, exclusivamente palmeirense. Então o que eu tenho? 60 menos 40, que é igual a 20. Então, 20 torcedores torcem somente para o time B, 40 torcem tanto para o A quanto para o B, e 80 torcem somente para o time A. Se você somar, 80 mais 40, 120. Com mais 20, 140. 140 torcedores. É assim que a gente resolve, usando o diagrama de Euler-Venn. Você faz até uma complementariedade, você usa até de uma forma complementar a fórmula e o diagrama. Então você faz os dois, consegue contrastar aqui os valores, tá? Para não acontecer um absurdo. Por exemplo, colocar 120 torcedores aqui, que torcem para o time A, 120 mais 40 dá 140. 120 mais 40 dá 160. 160 com mais 20, nossa, 180. Quer dizer, está surgindo torcedor não se sabe de onde. Então, isso é um exemplo de problema que vai cair muito esse ano no Enem.
Eles vão fazer isso, sabe como? Com vacina, aproveitando vacina. Tantos tomaram a vacina AstraZeneca, tantos tomaram a vacina Coronavac. Teve gente que tomou as duas doses ao mesmo tempo, duas vacinas. E aconteceu, existem casos, reportagem, de gente que tomou as duas vacinas. É um grupo aqui que tomou duas vacinas. Tem gente que tomou 3 vacinas, até da Johnson Johnson, lá da Moderna. Então o que acontece? Você tem como, sabe, tantas mil pessoas vieram no posto, sendo que teve 100 pessoas que tomou as 3 vacinas, teve 10 pessoas que tomaram 2 vacinas ao mesmo tempo. Quantas tomaram somente AstraZeneca? Quantas tomaram somente Coronavac? Quantas tomaram somente da Moderna? Então é isso que é assim que é aplicado o diagrama de Euler-Venn, tá? Que a gente vai aplicar nos exercícios. Pessoal, temos um exercício aqui que é bem tranquilo para a gente reaplicar o que a gente está aprendendo, tá? Então, olha só. Em um instituto de pesquisas entrevistou-se 1000 elementos, 1000 indivíduos. Entrevistou-se 1000 indivíduos. Desses 1000 indivíduos que foram entrevistados, 600 indivíduos rejeitavam o partido A. 600 indivíduos rejeitavam o partido A. 500 indivíduos rejeitavam o partido B. E 200 se abstiveram de dar opinião. Quer dizer, eles não rejeitam nenhum dos dois. Nem o partido A, nem o partido B. O comando da questão está querendo saber o seguinte. Quantos elementos rejeitam o partido A e o partido B ao mesmo tempo? Dessa vez o comando da questão está querendo saber quantos, né, estão sendo contados 2 vezes. Tá? Aquela região central entre 2 conjuntos. A intersecção. Então o que a gente tem? A gente tem o número de elementos da união A com B é igual ao número de A mais o número de B menos o número da intersecção A e B. O que acontece? A gente vai usar esta fórmula e usar o diagrama de Euler-Venn para a gente visualizar os nossos valores e ver se a gente não chegou a nenhum absurdo, né? Primeiro, o que é a união de A com B? O que é o conjunto união de A com B? A com B é isso aqui, né? Tá? São o pessoal que rejeitou tanto A quanto B. Só que são 1000 elementos, não é? Não foram 1000 entrevistas? Se eu somar A com B dá 1100. Então quer dizer, surgiram 100 pessoas do nada? Não pode. Não tem nada a ver. Então o que eu tenho? Eu tenho 1000 pessoas. 1000 pessoas foram entrevistadas. Quantas pessoas não quiseram dar opinião alguma? Quiseram ficar de fora, não vou dar opinião, não gosto nem de A nem de B, não quero nem saber. Quantas? 200. 200 pessoas. Então eu tenho quantas pessoas na realidade que escolheram ou A, ou B, ou os dois ao mesmo tempo? 800 pessoas. Então, o número de A união com B é 800, e não 1000, tá, pessoal? Porque 200 pessoas caíram fora. E não é também a soma desses dois, porque dentre esses dois aí, esses dois valores, na somatória desses dois valores, tem gente que escolheu e foi contado, se lembra? Que foi contado 2 vezes. Aquele cara que é palmeirense e é corintiano ao mesmo tempo. Esse cara é contado 2 vezes. Ele é contado uma vez para palmeirense e uma vez para corintiano. Então ele tem que estar fora. Então a gente vai ter que expurgar esse valor aí. Como que a gente vai fazer? Vamos trocar agora os valores. 800 é igual ao quê? A somatória, a 800 é igual ao quê? Ao número de elementos da união A com B. É igual ao quê? É igual ao número de A. O número de A me deram aqui, 600. 600 é o número de A. Mais o número de B, quanto que é? 500. Menos o número, que eu não tenho ainda. Dá para ver que tem gente que está sendo contada 2 vezes aqui. A inter B. Vamos lá. Se eu pegar 500 mais 600, dá 1100. Vamos colocar aqui. Vou fazer sem mudar a ordem, para não confundir, tá? 1100 é igual a menos número de A inter B. Né? Aquele cara que
rejeita tanto o partido A quanto o partido B. E é o que a questão quer. Ela quer saber esse valor aqui. Então, quanto que é 800 menos 1.100? Olha os números inteiros aqui. Tem 800, devo 1.100, quanto que eu fico devendo? 300, né? Menos 300 é igual ao quê? A menos A inter B. Como que eu faço agora? Multiplico por menos 1, né? Vezes menos 1, somente para trocar o sinal das coisas. O que eu tenho? 300 é igual ao quê? Ao número de A inter B. 300 pessoas responderam que odeiam o partido A e odeiam o partido B também. Tá? Então, como que eu vou demonstrar isso aqui através do diagrama de Euler-Venn? Vamos fazer aqui, ó. O que eu tenho? Nessa região tem o partido A e tem o partido B. Nessa região central tenho quantas pessoas? 300 pessoas. 300 pessoas responderam que não gostam do partido A e não gostam do partido B. Só que o número de pessoas que não gostam de A foram 600, menos as 300 que responderam também B, que é aquele negócio que eu falei, dentre as 600 pessoas, 300 também não gostam de B. É aquele negócio, 600 corintianos, sendo que 300 desses corintianos também gostam do Palmeiras. Então o que eu tenho que fazer? 600 menos 300, quanto que dá? 300. Então, 300 pessoas exclusivamente odeiam o partido A. 600 pessoas odeiam o partido A também, só que 300 odeiam o partido B também. Partido B tem quantas pessoas? 500 pessoas que odeiam. Só que dos 500 palmeirenses, vamos pensar assim, dos 500 palmeirenses, 300 gostam do Corinthians também. Aí o que eu faço? 500 menos 300, que é o que gosta dos dois times, dá quanto? 200. Então eu tenho o quê? Exclusivamente 200 pessoas odeiam o partido B, 300 pessoas odeiam o partido A e 300 pessoas odeiam o partido A e B. Se você somar, dá 300 mais 300, dá 600, né? Com mais 200 dá quanto? 800. Quanto que era o total de pessoas que a gente tinha determinado como a união de A com B? 800. Quantas pessoas responderam à questão, à entrevista? 1000. Quantas pessoas não quiseram dar opinião alguma? 200. 800 mais 200, quanto que dá? 1000. Então tá certo. Não encontra-se absurdo, né, na resolução da questão. Por isso eu indico, use a fórmula, faça o diagrama de Euler-Venn. Porque se você fizer somente pela fórmula, às vezes você faz somente pela fórmula, como nós vimos no exercício anterior, o que acontece? Pode aparecer um absurdo aqui e você de repente vai lá e tasca lá. Tanto a questão pode perguntar quantos valores exclusivos, né, existem para determinado, que nem a gente viu no exercício anterior, eram 120, né, para A. Aí de repente ele fala exclusivamente para A. Aí você vai lá e taca 120. Não é, eram 80, né? Então sempre faça o diagrama de Euler-Venn e faça a fórmula também.